Glória a Deus. Santo, Santo de Israel. Glórias, glórias, aleluias. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, no seu capítulo 6. Juízes, capítulo 6. É a palavra na qual nós estaremos compartilhando, meditando nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Juízes, capítulo 6. Santo, Santo de Israel. Juízes, capítulo 6. Amém? Juízes, capítulo 6, pastor. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Midian oprime a Israel. Esse é o título, tá? Que diz assim: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás a Biezrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu?
Amém? Somente até aí, irmãos. Meu Deus, nosso Deus maravilhoso, Pai eterno e bendito. Senhor, estamos mais uma vez aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença, Pai, para ouvir, para receber o alimento do Senhor, a palavra do Senhor. Pai, Tu sabes que eu sou o menor de todos, quem sabe o mais falho, o mais pecador, o mais carente da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas o Senhor mais uma vez me concede a oportunidade de estar diante da Tua igreja com esta tarefa importante que é a de transmitir a Tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, que venha tomar a minha vida nesse momento, Pai. Que a minha vida, Senhor, seja inteiramente conduzida pelo Espírito Santo do Senhor nesta hora, Pai. Para que tão somente a Tua palavra, somente aquela que o Senhor preparou, a palavra revelada, Senhor, seja ministrada para a Tua igreja nessa noite, Pai. E assim, meu Deus, eu oro, eu peço ao Senhor a Tua direção, e te agradeço e te exalto, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, essa palavra aqui do Senhor, na verdade, ela nos mostra, acerca de um momento muito difícil que o povo de Israel passava. Amém. Um momento de muita miséria que aquele povo passava, um momento de muita perseguição que aquele povo passava. Amém, meus irmãos? Mas uma coisa bem característica aqui desse povo, que a gente pode dizer que é o problema da humanidade em geral, praticamente, é que era, irmãos, infelizmente, um povo de coração muito endurecido, um povo muito rebelde, um povo muito difícil, muito complicado, porque, sei que eu posso dizer assim, Deus, ele se cansou de operar milagres diante daquele povo. Deus falou inúmeras vezes, alertou aquele povo inúmeras vezes, e aquele povo sempre desobedecia a Deus, sempre desobedecia a voz do Senhor. O Senhor dava a ordem para eles: olha, vocês vão entrar em tal terra, vocês vão conquistar tal terra, tal povo. Eu estou dando esta terra, este povo para vocês, eu estou entregando nas suas mãos, mas tomem o cuidado, tomem o cuidado de não praticarem as mesmas coisas, que esse povo rebelde, que essas nações idólatras, tomem cuidado para não fazer as mesmas atitudes delas, porque senão eu simplesmente vou fazer o contrário, eu vou passar a entregar vocês nas mãos dos seus adversários. Irmãos, não foi uma, nem duas, nem três vezes, não, foram inúmeras vezes. O Senhor operava milagres, entregava povos para Israel, mas o povo parece que tinha assim, a mente muito curta, a lembrança muito curta, porque rapidinho é como se eles tivessem esquecido daquilo tudo e partiam para um caminho de desobediência a Deus, de desobediência à palavra do Senhor. E são muitas as vezes que o Senhor se mostrou irado com o povo de Israel, muitas vezes que o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse por grandes provas, por grandes tribulações. Amém, irmãos? E esse aqui nos mostra bem isso, esse fato aqui do povo de Israel ser dominado ali pelos midianitas, pelos amalequitas, irmãos? E de repente, o povo de Israel, aquele povo abençoado, próspero, plantava muito, colhia muito, era um povo que tinha rebanhos e tal, mas sempre vinha ali os midianitas, o inimigo, e simplesmente tomava tudo, saqueava tudo. Então aquele povo que era um povo próspero passou a ser o quê? Um povo totalmente miserável, meus irmãos. Olha só que situação. Você já pensou? Pensa bem. O que a gente de repente trabalhar um mês inteiro, lutar, batalhar um mês inteiro, chega no final do mês ou no início do mês, pega ali o seu salário, e de repente chega e passa alguém, mete a mão no seu salário, leva tudo? Já pensou nisso, irmãos? Não é uma coisa lamentável, não é uma coisa muito triste, não é realmente uma coisa desesperadora, pois era a situação que o povo de Israel vivia.
Mas é claro que existe a causa disso tudo. A causa disso tudo é justamente isso que eu estou falando aqui, irmãos. No início aí do livro de Juízes, né, fala que Deus, depois da morte ali de Josué, né, ou melhor, dos dois libertadores de Israel, vamos dizer assim, né, primeiro Moisés e depois Josué, depois da morte deles, Deus ele levantou juízes no meio desse povo, né, levantou juízes para julgar ali a causa deles, né, e, enfim, para também conduzir aquele povo, ensinar aquele povo, mostrar um caminho de verdade para aquele povo. Mas aquele povo estava sempre, como diz a palavra, né, reincidindo ali, né, sempre voltando ali às práticas que não agradavam a Deus, que não agradava ao Senhor. Resultado, o povo estava sempre passando por provação, sempre passando por perseguições, sempre passando por humilhações. Irmãos, existe um momento aqui, nessa história, nesse caso aqui, que eu posso dizer o seguinte, que o povo de Israel ensaiou fazer a coisa perfeita. Ele ensaiou fazer a coisa certa. Sabe aonde, irmãos? Lá no primeiro capítulo lá de Juízes, né, esse mesmo livro que a gente está lendo aí, diz ali que quando Josué morreu, o que aconteceu? Né? Este povo, eles consultaram a Deus para saber qual deles, quem deles, né, investiriam contra os cananeus. Né? Primeiro capítulo aí de Juízes, né, diz assim, olha, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles, né? Olha só, ensaiaram fazer a coisa certa, né? A única vez que fizeram a coisa certa, poxa vida, olha, nós não temos, né, nenhum general, nós não temos o general Josué com a gente mais, né? Não temos nenhuma liderança com a gente mais, né? Mas nós temos Deus, podemos consultar a Deus, consultar ao Senhor. E é o que acontece, irmãos, no nosso meio hoje em dia. A gente não tem essa humildade, essa intimidade, a gente não tem essa coisa de consultar a Deus. O pastor Marconi sempre está pregando isso aqui, falando isso aqui. Consultar a Deus em todas as coisas, perguntar a Deus, esperar a resposta do Senhor. Isso é o detalhe, tá, irmãos? Consultar e esperar a resposta do Senhor. Não é somente colocar a situação diante do Senhor e achar que já tem a resposta, que já pode ir, que já pode fazer. Não, espera a resposta do Senhor. Então, nessa situação aqui, nesse caso, eles ensaiaram fazer a coisa certa. Porque nesse episódio aqui, neste caso aqui, eles consultaram o Senhor. Quem de nós vai pelejar contra os cananeus? Né? E Deus deu a resposta. Judá, diz assim, respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que entregarei a terra na sua mão. Irmãos, olha, fica tudo mais fácil, irmãos, tudo mais simples. Quando se coloca uma questão diante do Senhor, consulta a Deus e espera e recebe a resposta dele. Fica tudo mais fácil, tudo mais simples, né? É tão simples, né? Mas às vezes a gente faz a coisa se tornar tão complicada, porque a gente quer dar, né, os passos, né, segundo as pernas da gente, ou às vezes até mais além. A gente quer fazer as coisas segundo o pensamento da gente, segundo a mente da gente, desconhecendo qual é a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, a gente vê aqui, né, que depois desse episódio, o Senhor levantou juízes ali para julgar o povo de Israel, para conduzir, para ensinar o povo de Israel, mas mesmo assim aquele povo se mantinha, né, ali na rebeldia, na desobediência, estava sempre passando por muitas dificuldades, por muita coisa difícil, por situações complicadas, né? Mas aí Deus ele resolve dar mais uma chance para esse povo, né? Não obedeceram os juízes, não, então levanta ali mais um libertador, Gideão, né? De repente Deus encontra ali em Gideão, né, um homem valoroso, um homem realmente
capaz, né, de liderar aquele povo, de fazer algo por aquele povo. E muitas vezes, irmãos, olha, nós é que devemos ocupar essa condição de Gideão. Amém? E ter um discernimento de reconhecer o chamado de Deus para nossas vidas. Irmãos, ainda falando aqui acerca do ensaio, né, do povo de Israel para fazer a coisa certa, diz aqui também, no versículo 7, né, do capítulo 6 que nós lemos, e sucedeu que clamando, né, eles, né, ou seja, em meio ali aquela situação difícil, aquela situação de humilhação, de pobreza, de miséria, olha o que o povo fez aqui, né? E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, né, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, livrei-vos da mão dos egípcios, da mão de todos aqueles quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vós vos dei a terra, a sua terra, né? Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só, né? Várias vezes o Senhor se apresentou diante do povo dessa forma: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas olha só, uma palavra aqui que faz toda a diferença: mas não destes ouvidos à minha voz, né? Ou seja, então aquele povo, ele orou ali ao Senhor, clamou ao Senhor, mas de repente o Senhor deu uma resposta dura para eles: olha, eu me apresentei como Deus diante de vocês, eu tirei vocês da terra do Egito, falei que não precisava temer, né, os deuses dos amorreus e tal, mas vocês simplesmente não me deram ouvidos, né? E é como se Deus falasse assim: olha, por isso que sobreveio este mal para vocês. Mas aí Deus resolve, dá mais uma chance, mais uma oportunidade, e Deus, ele providencia o libertador para aquele povo, né? Versículo 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lugar para esconder dos midianitas, né? Ou seja, Gideão estava ali também naquela luta, naquela peleja, né? Ele estava ali também tentando proteger, guardar ali o seu alimento, né? Guardar ali o fruto, o resultado ali do seu trabalho, né? Ou seja, ele estava também na mesma situação de todo o povo de Israel, né? Mas parece que o Senhor viu algo diferente naquele homem, né? De versículo 12: apareceu-lhe até um anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso, né? Irmãos, isso aqui faz toda a diferença na vida de cada um daqueles que estão passando por provas, por dificuldades. Eu não sei o que você passa na sua vida, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua perseguição, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quantos e nem como o inimigo ou os inimigos têm se levantado contra a sua vida. Amém? Mas olha só, sai daquela turma, né, que só passa por provações, por dificuldades. Sai da turma dos desobedientes, sai da turma dos murmuradores, sai da turma que desobedece ao Senhor, mas passa para essa outra turma aqui, seja um Gideão. Amém? Porque o Senhor fala contigo, olha, fala contigo dessa forma: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Homem valoroso, mulher valorosa, o Senhor é contigo. Amém? O Senhor te chamou para, sei lá, mudar a vida de alguém, para abençoar alguém. O Senhor te chamou porque de repente ao seu redor, quem sabe não existe uma situação de grande humilhação, uma situação de grande miséria ao seu redor, né? E de repente o Senhor te chama como um libertador desse povo, como um libertador de Israel. Quando ele diz para você: olha, o Senhor é contigo. Quando o anjo do Senhor diz para você: o Senhor é contigo, ó homem valoroso, é porque Deus está colocando essa condição sobre a sua vida. Deus está colocando essa condição sobre a sua vida, e não é à toa.
Portanto, eu digo para você, olha, se você realmente é um homem valoroso, uma mulher valorosa, aceite essa condição do Senhor e continue firme, continue no propósito, continue como Gideão, continue trabalhando ali, continue ali guardando, protegendo aquilo que é seu, aquilo que o Senhor te deu. E aquilo que é seu, aquilo que o Senhor te deu, muitas vezes, eu não estou falando aqui da questão material não, irmãos, da questão financeira não. É a sua própria casa. É o seu filho, seus filhos. São os seus parentes. E muitas vezes, de repente, talvez nem seja o seu filho, sua casa. Quem sabe não seja um vizinho, né? Quem sabe não seja um amigo, um colega de trabalho. Aquela pessoa que de repente ainda não conhece ao Senhor, mas que precisa ter a vida completamente mudada, transformada, porque vive situação semelhante a essa aqui do povo de Israel, que de repente por causa da rebeldia, ou até mesmo por causa da falta de conhecimento ou de temor, está vivendo uma situação difícil e complicada hoje em dia. Mas essa pessoa precisa ser alcançada pelo Evangelho. Quem vai levar esse Evangelho? É você. Amém? Quem vai levar esse Evangelho é você. Que seja dentro da sua casa, para a sua família, que seja na sua vizinhança, que seja no seu local de trabalho, que seja no meio da sua parentela, né? Quem sabe lá no seu primo, lá no seu irmão, que mora, quem sabe na outra cidade, no outro estado, não sei. Mas você é o Gideão desta pessoa. Você é o Gideão para esta pessoa. Amém? Esta é a palavra que o Senhor tem me concedido aqui nessa noite. E de repente talvez você faça como Gideão, né? Ah, Senhor, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, eu não tenho conhecimento nenhum, não tenho sabedoria nenhuma, né? Mas de repente você consegue pregar, anunciar o Evangelho com seu testemunho, com seu testemunho de vida, com seu testemunho sincero, com a sua conduta sincera e fiel, com a sua vida diferenciada, porque de repente você é aquela pessoa que não se iguala à maioria, até mesmo de muitos cristãos que não dão testemunho, que não se preocupam com o testemunho, que não se preocupam com o que faz, com o que as pessoas estão vendo. Mas você é um irmão diferenciado, você é uma irmã diferenciada, porque tudo aquilo que fazem, que não agrada a Deus, que não condiz com a conduta de um cristão, você faz completamente diferente, porque você é fiel, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, o seu testemunho é sincero, é fiel e é legítimo. Amém? Então eu deixo essa palavra, esse conselho para você, para todos nós essa noite. Essa é a palavra que o Senhor tem me concedido. Amém, irmãos? Eu agradeço a riquíssima oportunidade. Volta a palavra para o pastor Manuel, que vai estar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos encerrar então, irmãos. Acabamos passando um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode glorificar o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Vamos orar. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pega aí já nas tuas mãos. Vamos aproveitar e consagrar ao Senhor no nome de Jesus. Meu Deus, maravilhoso, Deus santo, soberano e fiel. Pai, é no nome de Jesus que nos encontramos aqui reunidos na tua presença, Pai, e te apresentamos, ó Deus, consagramos a ti as ofertas e os dízimos da tua igreja. Consagramos e apresentamos a Ti a vida de cada ofertante, de cada dizimista, Pai querido. E Te agradecemos, ó Deus, pela provisão maravilhosa que o Senhor tem enviado a esta igreja, a este ministério. Da mesma forma, Senhor, esta provisão seja garantida, meu Deus, a vida de cada ofertante, de cada dizimista nessa noite, Pai amado. Meu Deus, santo e maravilhoso, eis aqui, Pai, os nossos pedidos de oração, Pai amado. Deus, que as vidas, que as pessoas que estão aqui representadas, ó Pai querido, muitas delas, Senhor, nós nem conhecemos, muito menos, ó Deus, as necessidades, os pedidos delas, mas o Senhor sabe, o
o Senhor conhece, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro agora, Senhor, a cada uma dessas vidas, a cada uma dessas pessoas, aonde elas estiverem agora, Pai amado. Quem sabe, ó Deus, essas pessoas estejam dentro das próprias casas, Pai querido. Quem sabe pessoas estejam viajando, ó Deus, em outros lugares, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, pessoas estejam até mesmo no hospital, meu Deus, no leito de enfermidade, no leito de dor, Pai amado. Quem sabe, ó Deus, existem pessoas aqui, Pai querido, que estão esperando uma porta aberta, Senhor, que estão esperando uma grande oportunidade, Senhor. Pessoas aqui também estão esperando um grande milagre, Pai amado. Deus, eu te peço, Pai, que opere, Senhor, até mesmo o impossível que esta pessoa está precisando, Pai amado. Que a fé dela jamais seja abalada, que ela jamais seja abatida, Pai querido, que ainda que seja impossível que ela esteja dependendo, ó Pai, que o Senhor venha operar na vida dela para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Pai, eu te agradeço por este culto maravilhoso, abençoado. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por mais este culto, ó Deus. Obrigado por cada louvor, por cada oportunidade, cada palavra, cada mensagem ministrada aqui nessa noite, compartilhada aqui nessa noite, Pai. E eu te peço, ó Deus, que abençoe também a vida de cada um daqueles que por algum motivo, alguma razão, não puderam estar aqui nessa noite, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão viajando, Pai querido, aqueles que estão enfermos dentro das suas casas, Pai querido, e opera, Senhor, maravilhas na vida de cada um deles, ó Pai. E assim, Deus, eu oro, te agradeço e te exalto, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Erga suas mãos, irmãos, e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Despede o seu irmão com a paz do Senhor. Diz que ele é uma bênção. Ela é uma bênção em nome de Jesus. Amém. Marcel, Deus uma bênção. Seu Jesus, pastor, seu Jesus. Marcelo, ainda você é uma bênção, meu Deus. Você passa lá na praça, lá, deixa ela lá? Ah, não, mas eu tiver. É na praça. É o melhor coisa, é porque ele está com sentido. Agora o pastor sofrendo, porque é ele. Mas é brócolis. Brócolis já tem. Ah, pastor, não sei. Pastor,